Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para a aula 12 da disciplina de Cálculo 2, que está sendo ofertada remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Vamos lá? Então, vou deixar isso aqui de lado. Só Gustavo estava aparecendo por enquanto, agora ninguém está aparecendo, só eu. Aqui, só para relembrar, o finalzinho da aula 11, né? A gente estava falando de convergência, Gustavo voltou a aparecer ali, convergência condicional, e convergência absoluta, quando converge em módulo, e aí aqui no finalzinho falou, a seguir apresentaremos mais dois testes para determinar a convergência ou não de séries numéricas. Então, que é chamado o teste da razão e da raiz. Então, hoje nós vamos para a nossa aula 12, essa aqui não é gravada, a 13 está aqui, né, que vai ser gravada. A 12, amanhã cedo vocês vão ter acesso à aula 13. Vou colocar aqui vermelho, como a gente sempre coloca, beleza? Então, a aula 12, olha para vocês verem. Que a pandemia nos levou a readequar nosso cronograma duas vezes já, né? A aula 12 seria no dia 15/3, hoje é 25, ou seja, 10 dias de dilatação, né? Devido o que aconteceu comigo pessoalmente e também aconteceu com os feriados que o prefeito decretou aí, né? Então, hoje a gente vai para a aula 12, então a gente vai falar no teste da razão. O teste da razão, vocês vão encontrar, é a continuação da seção 11.6 lá do livro do Stuart. Como é que funciona o teste da razão e por que ele é interessante nesse contexto aqui? Mais uma ferramenta para a gente testar convergência e divergência de série numérica. Primeira coisa que vocês podem observar aqui, eu vou pegar uma série, observe que essa série aqui eu não falei que ela é de termos positivos, ou seja, eu não coloquei a priori o fato dela ser maior ou igual que zero, ela pode ter números negativos, positivos, mas aí o que acontece? Oi? Eu vou falar que ela é indicada quando se tem fatorial em fração e quando se tem exponencial em fração. Exatamente. A próxima sessão, a 11.7, que vai ser o início da aula 13, gravada de amanhã cedo, que vocês vão assistir, eu falo a respeito da sessão 11.7, onde ele faz um resumo. Hoje a gente vai terminar aqui a 11.6, né? A gente vai terminar o estudo de série numérica. Na 11.7 ele faz um compilado, um resumo do que você pode que teste você usa para determinados casos, dependendo da lei de associação da sua série. Então, o teste da razão, igual o Gustavo estava falando, ele é mais indicado quando acontece fatorial, principalmente, né? Porque, ou alguma potência de n. Potência de n, o teste da raiz, talvez até mais interessante, que pode até cancelar o n em questão. Mas o teste da razão também serve. Por quê? Porque o teste da razão, ele vai falar a respeito dessa razão aqui, ó. O que é essa razão? O que significa essa razão? Essa razão é você pegar o sucessor e dividir pelo antecessor. Tá vendo? Aqui é o AN mais 1 e aqui é o AN, tá vendo? Ou seja, o camarada que está na frente dividido pelo que está o camarada que está atrás. Se esse limite dá um determinado L, observe que ainda eu não sei quem é esse L. Esse L, logicamente, ele vai ser um número positivo, né? Porque esse limite aqui está em módulo, mesmo se os ANs originais forem negativos, como está em módulo, isso aqui vai ser, com certeza, maior ou igual que zero. Não vai ser negativo L nunca. Mas aí, o teste da razão, ele vai direcionar para duas possibilidades que pode acontecer. Então, a primeira está aqui no item A. Se o valor que você encontrar for menor do que 1, logicamente ele é maior ou igual que zero, né? Se ele for menor do que 1, então a série ela vai convergir absolutamente. E como a gente viu na aula que vocês, acredito que vocês tenham assistido, é interessante que vocês assistam, toda série absolutamente convergente, a gente viu um teorema que ela também é convergente sem um módulo. Exatamente. Então, convergência absoluta implica convergência normal, né? Sem o módulo, que é esse caso aqui, tá vendo? Agora, se o L for maior do que 1, né? Aqui está o 0, aqui está o 1,
Agora, se o L estiver aqui nesse pedaço aqui, né? Vamos colocar uma bolinha aberta aqui nesse 1, porque esse 1 aqui ele é complicado, a gente vai analisar ele depois. Ó, menor do que 1, o item A fala que converge. Maior do que 1, o item B vai falar que diverge, tá vendo? Então, se ela diverge, ou pode ser maior do que 1, ou mais infinito também. E o item C vai falar exatamente essa possibilidade de o L ser exatamente igual a 1. Se o L for exatamente igual a 1, então, infelizmente, esse teste aqui ele não pode ser utilizado. Por quê? Porque ele pode tanto convergir ou quanto divergir. A gente vai fazer um exemplo disso aqui, né? Para exemplificar esse item C mais na frente. Ficou claro o enunciado do teorema? Sim. Beleza. Sim. Ok. Isabela, sim. João Paulo, Marcos, Gustavo. Ok, beleza. Aqui tem a demonstração. Eu coloquei a demonstração. Eu não achei a demonstração tão difícil, mas ela é um pouco... logicamente, ela vai utilizar o quê? Como eu estou pegando em módulo a série, ela vai ser de termos positivos. E se ela é de termos positivos, a gente pode usar aquele arsenal que a gente viu antes da seção 11.4. Ou seja, de comparação para trás, era a série de termos positivos. E a gente tem alguns testes que a gente poderia usar. E aqui eu vou utilizar exatamente comparação com a PG de razão menor do que 1. A gente viu que PG com razão menor do que 1 sempre converge. Se eu conseguir mostrar que a série é menor do que uma determinada PG de razão menor do que 1, então, por comparação, eu vou conseguir mostrar que converge. Então, o primeiro caso que a gente vai fazer é a letra A. Eu estou no caso L menor do que 1. Aqui eu fiz um desenho, tá vendo? Ó, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1. Então, o L é um número que está aqui, ó. O primeiro na letra A, ele é menor do que 1, então ele está aqui. Vocês concordam que eu posso pegar um R? Existe um R entre L e 1? Primeira coisa, né? Ficou claro por que eu posso escolher esse R aqui? Um aleatório? Então, a pergunta é, vocês concordam que existe um número entre L e 1? Um número real? Entre L e 1? Sim, sim. Por exemplo, você poderia pegar o ponto médio para poder fixar a ideia, né? O que é o ponto médio aqui? Soma e divide por 2. Beleza? Isso aqui não é ponto isolado, porque eu estou na reta, né? Então, com certeza, existe alguém entre L. Ó, o L ele é menor do que 1. Se ele é menor do que 1, então tem uma vaguinha aqui, não tem? Por mais pequeno que seja. Um número entre dois números dá para abrir infinitamente, então sim, eu concordo. Exatamente, tem, né? Até, inclusive, se você quiser pegar entre R e L, tem. Se quiser pegar entre esse aqui e esse aqui, tem. Esse aqui e esse aqui. Sempre vai ter um número real. Sempre vai ter um número real, não vai? Então, não vai ter buraco. Sim. Beleza? Não vai ter buraco nenhum na reta, pois vai? Não. Você pode caminhar. Você pode caminhar, andar de bicicleta em cima da reta, se possível, né? Você não vai cair, beleza? A não ser que seja para os lados. Mas cair mesmo não cai, porque não tem buraco. Ficou claro? Então, beleza. Dado a existência... A Sara falou que sim. Então, dada a existência desse R, por que eu estou construindo esse R? Porque mais na frente vocês vão ver que ele vai ser exatamente a razão da minha PG. Então, eu vou pegar um R entre L e 1, tá vendo? É possível fazer isso. O ponto médio, por exemplo, o ponto médio, por exemplo, é um exemplo, né? Muito exemplo, né? O ponto médio serviria para você checar isso. Logicamente, se você escolheu ele entre L e 1, ele vai estar entre 0 e 1, não vai? O R ele vai estar entre 0 e 1. Agora, como o limite é L, vocês lembram da definição do limite, né? Para todo epsilon maior que 0, existe um n maior que 0, tal que para todo n maior do que esse n, vai implicar o quê? Que o módulo de AN menos L é menor do que epsilon. Não era assim a definição do limite de AN CL, quando n ia para mais infinito?
Já até me esqueci do conceito formal. Mas é exatamente essa colinha aqui, ó, tá vendo? É para todo epsilon, não é para todo epsilon? Se é para todo epsilon, vocês concordam que eu posso escolher esse aqui, não posso? Concorda que R menos L é um valor positivo? Sim ou não? Sim, né? Então, porque o R é maior. Exatamente, porque o R é maior, né? Então, aqui é para todo epsilon. Então, se é para todo epsilon, eu posso escolher um epsilon com essa carinha. Então, vai existir um N, de forma que para todo N, tá vendo igual tá na definição aqui, ó? Todo Nzinho maior do que esse N, eu vou ter que... O que está escrito aqui, ó? Isso aqui é o módulo. Quem está fazendo o papel do AN aqui, ó? Quem está fazendo o papel do AN não é essa coisa toda aqui, ó? Então, vai ficar o módulo de AN mais 1 dividido por AN menos L menor do que epsilon, não é assim? De acordo com essa definição aqui, ó. Ficou claro, gente? Sim, sim. O que significa a definição de módulo? Se eu pegar assim, módulo de x menos a menor do que epsilon, o que isso aqui significa? Significa que o x está preso entre a mais epsilon e a menos epsilon, não é isso? Ok. Então, quem tá, ó, essa desigualdade que está aqui, isso que está aqui, ó, é exatamente o x menos a, tá vendo? Tá vendo o x menos a aqui, ó? Sim, sim. Menor do que epsilon. Esse camarada aqui é o epsilon, tá vendo? E esse camarada aqui é o menos epsilon. Tá vendo que o L com R tá com sinal trocado? Sim. Beleza? Porque se o epsilon é R menos L, então significa que, ó, o epsilon é R menos L, né? Então, menos epsilon é quem? É menos isso aqui, né? E troca o sinal. Exatamente. É o L menos R que tá aqui, tá vendo? Então, até essa desigualdade aqui ficou ok? Sim. Então, agora o que eu vou fazer? Aí agora prestamos atenção que eu vou escolher uma parte dessa desigualdade. Vou colocar aqui em azul para destacar. Ó, eu vou pegando a segunda desigualdade. O que é a segunda desigualdade? É essa parte aqui da frente, ó. Que eu estou circulando em azul. Tá vendo que tem duas desigualdades? Tem essa desigualdade aqui atrás e tem essa desigualdade aqui na frente. Tem dois sinais de menor aí, não tem? Sim. Vocês concordam que eu posso cortar esse L com esse L? Pode, porque se passar ali, cancela. Ou somar L positivo dos dois lados? Então, essa desigualdade aqui ficou ok para todo mundo? Por que sobrou só isso? Porque eu cancelei o L, né? Felipe falou certo. Sim. Beleza. Então, essa desigualdade aqui, o Marcos também, essa desigualdade aqui, ela vai valer para todo N maior do que esse N grande, né? Então, se é maior do que esse N grande... Oi? Deixa eu já lembrar o que significa o N grande. Esse camarada aqui, ó. Imagine que os pontos de sua sequência tá assim, ó. Suponha que esse aqui é o limite L. E aqui tem o L mais epsilon, L menos epsilon. Esse N grande seria esse camarada aqui, ó. A partir dele, todas as imagens vai estar aqui, ó. Todos os AN vai estar entre L mais epsilon e L menos epsilon. Então, esse aqui seria o N grande. Um valor que seja maior que N, o resultado vai ficar entre aquele intervalo ali. Exatamente. Entendi. Então, certo. Isso aqui vale a partir desse N, tá vendo? Quem é que está a partir desse N? O N mais 1, o N mais 2, o N mais 3, não é? São maiores que N. Exatamente. Então, tá vendo? Eu comecei exatamente do N mais 1. Tá vendo? Esse N mais 1 aqui é o primeiro valor desse Nzinho pequeno aqui, ó.
Então, essa desigualdade aqui, ó, eu tenho o módulo de AN mais 1 sobre AN menor do que R. Isso aqui é a mesma coisa do módulo de AN mais 1 dividido por módulo de AN menor do que R. Que é a mesma coisa multiplicando cruzado aqui, ó. Módulo de AN mais 1 menor do que R, que multiplica o módulo de AN. Ficou claro para todo mundo? Sim. Então, beleza. Essa desigualdade aqui, ela vale a partir do N grande, não é? Então, o que eu fiz aqui, ó? Tá vendo que essa primeira desigualdade aqui, eu peguei esse N, tá vendo esse N que aparece aqui, ó? Esse N pequenininho aqui, ó. Eu troquei por N mais 1. Esse N grande mais 1. Então, por isso que aqui ficou N mais 2, tá vendo? Por quê? Porque esse N pequeno eu troquei por N grande mais 1. Como tinha esse 1 aqui, ó, ficou N grande mais 2. Tá vendo? Isso aqui é menor do que R, que multiplica a N. Quem que é esse N pequeno? Eu posso, a partir do N mais 1. Tá vendo que ele está aqui? Ficou claro a primeira desigualdade? Ah, sim, sim. Então, vamos fazer isso aqui algumas vezes para vocês verem o que está acontecendo. Recomendo, se tiver em pé, senta um pouquinho aí, viu? O que acontece? O próximo. Se eu peguei o N mais 1, o próximo vai ser N mais 2, não vai? Isso. Eu vou colocar N mais 2 no lugar desse N. Então, N mais 2 com mais 1, vocês concordam que fica N mais 3? Trocando Isso. aqui, ó. E aqui, eu vou colocar quem? Eu estou no N mais 2, tá vendo? Eu estou no N mais 2. Essa parte aqui, ó. Então, essa desigualdade aqui ficou claro? Aqui pegando N mais 2. Aqui eu peguei N mais 1. Ok. Agora, para vocês verem, esse módulo do AN mais 2 é exatamente esse aqui, não é? Esse aqui, ó. Não é igual? Sim. Então, esse camarada aqui, eu sei que ele é menor do que R, que multiplica a N mais 1. Como eu já tenho um R aqui do lado de fora, então se eu coloco por transitividade, vai ficar o quê? Vai ficar R que multiplica R módulo de AN mais 1, não vai? Por isso que ficou R ao quadrado, né? Ah, sim, sim. Agora o N mais 1. É esse aqui, ó. Eu só reescrevi ele. Ah, certo. Você só... Certo, certo. Só substituiu aí o R. Isso. Agora eu vou pegar N mais 3. Quando eu pego N igual a N grande mais 3, ó, somei com 1, ficou N mais 4. Esse aqui é sempre uma unidade a menos, não é? Uma unidade a menos, tá vendo? Esse aqui é sempre uma unidade a menos do que essa, tá vendo? Então, aqui eu tenho N mais 4, aqui eu tenho N mais 3. Agora, ó, pra você ver, esse N mais 3, a N mais 3 aqui, ó, eu vou utilizar esse aqui, ó. Tá vendo? Do anterior. Eu vou pegar esse anterior, vou substituir aqui. Como eu já tinha um quadrado, e eu tenho mais um R aqui, ó, ficou cubo, tá vendo? E esse aqui eu reescrevi, que é o final. Ficou claro? Sim, sim. Na sequência. Beleza. Agora eu coloquei uma reticência aqui, ó. O que essa reticência quis dizer? Significa que eu fui lá para frente. Eu peguei, ó, tá vendo aqui? Eu peguei um 3, um 4. Aqui eu peguei um P mais 1, tá vendo? Onde esse P é um número natural grande. Beleza? Então, vocês concordam que aqui vai ficar o quê? Ó, quando aqui era 4, deixa eu colocar em azul para destacar. Quando aqui era 4, aqui ficou 3, não foi? Isso. Quando aqui é P mais 1, aqui vai ficar o quê? Conseguiu ver a analogia? Aí vai ficar P, né? Exatamente, uma unidade a menos, não é? Isso. E esse camarada aqui, ele vai ficar sempre reescrito, não vai? Vai repetindo. Ele vai ser o último, né? Vai fazendo a escadinha até chegar nele, né?
Exato. Beleza. Agora, ó, para vocês verem. Gustavo falou que já não está entendendo mais nada. Eu aconselho depois rever com mais calma, porque isso aqui é um passo de indução, né? Por mais que a gente não vai provar para todo N, a gente vai deixar o N aqui geral, mas o que a gente está fazendo? A gente está usando essa desigualdade aqui, ó, Gustavo. Essa desigualdade aqui, ó, deixa eu dar uma limpada aqui. Essa desigualdade que vocês falaram que entenderam, essa desigualdade aqui, ó. Estou usando essa desigualdade para poder testar valores a partir do N grande. É isso que eu estou fazendo. E aí, quando eu generalizei, eu cheguei nessa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui é para todo P natural. Lembra que eu falei que esse P aqui poderia ser um natural grande, o tanto que você quiser? Então, ele é para todo P natural. O que eu vou fazer? Esse N mais P mais 1 aqui, ó, é um número natural que eu vou chamar de N pequeno, tá vendo? Se esse aqui é um N pequeno, então aqui eu posso isolar o P, tá vendo? Como que eu isolo o P? É pegando esse N maiúsculo passando para cá, pegando esse 1 passando para cá, né? Ou seja, isolei o P, tá vendo? Ficou claro? Sim, sim. Então agora para você ver, ó, essa expressão aqui, quem que é essa expressão, ó? Esse N grande mais o P mais 1, eu chamei todo mundo de N pequeno, tá vendo? Chamei de N pequeno. Isso aqui é menor, tá vendo? Só reescrevendo o que tá aqui. R elevado a P. Quem que é o P? O P é exatamente esse número aqui que eu isolei ele, tá vendo? Esse é o P. E esse aqui é o AN mais 1 que eu reescrevi daqui, ó. Tá vendo que eu tenho um AN mais 1 aqui, ó? Reescrevi ele aqui. Agora o que eu fiz aqui foi só álgebra, tá vendo? Vocês concordam que R elevado a N pequeno, menos N grande, menos 1, é a mesma coisa de R elevado a N dividido por R elevado a N grande mais 1? Conserva a base e subtrai os expoentes, não é assim? A propriedade de potência de mesma base, R, é a mesma coisa, não é? Isso. Tá vendo? Isso que tá aqui, ó. Sim. Isso que tá aqui, ó, circulado, é exatamente isso aqui, não é? E o módulo de AN mais 1 está no numerador, então está multiplicando. Por que eu deixei dessa maneira? Porque esse número que aparece aqui, ó, entre parênteses, que eu estou circulando de azul agora, ele é um número. Concorda que ele é um número? Porque esse N grande aqui, ó, esse N grande aqui, você vai fixar ele, é a partir do 1000, é a partir de 10.000, é a partir de algum número, não é? Esse N grande. Então, a partir do momento que você fixou esse N aqui, ó, que você escolheu ele, a N mais 1 dividido por R elevado a N mais 1, isso aqui se transforma em uma constante, um número. Só que esse R elevado a N que está aqui, ó, como esse N aqui ele está livre, por que ele está livre? Porque o P está livre, tá vendo? Tá ok, gente? Por que o N pequeno está livre? Por causa do P. Então, para vocês verem, eu cheguei que o módulo de AN... Ó, Marcos pedindo para repetir essa parte. O fato do módulo de AN ser menor do que... O fato do módulo de AN ser menor do que R elevado a N vezes essa constante aqui, ó. Ficou claro ou não? Sim, sim. Beleza. Então, para vocês verem, isso aqui é uma PG de razão R, né? É uma PG de razão R. Lembrando que esse R lá no início era um número entre 0 e 1. Esse N pequeno, ele está livre. Por que esse N pequeno está livre? Porque esse P, ele está livre aqui nos naturais, tá vendo? Então, por isso que o N pequeno, tá vendo? O N pequeno depende de P. Tá vendo? Esse N grande aqui e esse 1 aqui são números fixados.
Mas como N depende de P, então esse N está livre. Então, o que eu cheguei? Eu cheguei que o módulo de AN é menor do que uma constante vezes R elevado a N. Como isso aqui é uma PG de razão menor do que em módulo, né? O R foi escolhido entre 0 e 1. Então, eu sei que essa aqui converge. Se ela converge, e essa série aqui é uma série de termos positivos, porque ela está em módulo, então ela vai convergir pelo teste da comparação. Ok? A PG converge, multiplicado por uma constante vai continuar convergindo, multiplicada por uma constante também é convergente. Então, por comparação, o módulo de AN é convergente, tá vendo? Ou seja, ela é absolutamente convergente. Então, pelo teorema que a gente viu na aula gravada lá, ela é convergente sem o módulo. Então, essa é a parte do L menor do que 1. Entendível? Entendido. Mas no exercício não vai precisar dessas explicações. Não vai precisar demonstrar, mas eu gosto de mostrar para meus alunos de onde vêm as coisas, porque para não ficar parecendo milagre, né? Na verdade, na matemática, tudo é justificável, né? A não ser os axiomas, que a gente considera como sendo aceita como verdadeiro. Mas a partir dos axiomas, a gente prova tudo, né? Então, nesse caso aqui, como tem... Hã? Para não parecer o quê que o senhor disse? Para não ficar parecendo milagre, né? Tipo assim, caiu do céu, essa coisa é milagrosa, por que funciona desse jeito, né? Tem uma demonstração por trás, né? Tem. Beleza? Agora o próximo caso, o item B. O item B, ele é parecido com o item A diferença é que agora a gente vai utilizar o teste da divergência. Por quê? Agora o meu limite ele é maior do que 1, tá vendo? Ele está do lado direito aqui, ó. Agora o L é maior do que 1. Se o L é maior do que 1, pela definição do limite, novamente, para todo o epsilon maior que 0, vai existir um N, tal que para todo N maior do que esse N, vai implicar que o módulo do módulo de AN mais 1 sobre AN menos L é menor do que epsilon. Esse aqui é o módulo de fora, o módulo grande, tá vendo? É menor do que epsilon. Então, se é para todo epsilon, vocês concordam que L menos 1 é um candidato para epsilon, não é? Porque se o L é maior do que 1, com certeza L menos 1 é um número maior que 0. Ok? Ok. Beleza. Então, agora, para vocês verem, aqui ficou até ruim, quebrou, vamos colocar aqui na frente. Esse aqui é o epsilon da história, tá vendo? E esse aqui é o menos epsilon. Lembra que o módulo fica entre epsilon e menos epsilon? Só que agora, ao invés de pegar o lado direito que a gente tinha pegado lá, né? A gente vai pegar o lado esquerdo, a gente vai pegar esse aqui, ó. Lembra que o outro nós pegamos foi esse lado direito aqui, ó? Por que eu peguei esse? Para poder cancelar esse L com esse L aqui, ó. Se eu cancelo esse L com esse L, vocês concordam que fica exatamente essa desigualdade aqui, ó? Maior do que 1? Lado esquerdo? Correto. Novamente, essa desigualdade aqui, ela funciona a partir de N, não é? Então, eu vou pegar a partir do N mais 1, do mesmo jeito. Ó, o módulo de AN mais 1 sobre AN é maior do que 1. Aqui é só multiplicar cruzado, né? Vou ficar com o módulo de AN mais 1 sobre o módulo de AN maior do que 1. Aí multiplica cruzado aqui, eu vou ter que o módulo de AN mais 1 é maior do que o módulo de AN. Tá vendo? Isso aqui, quando eu pego o Nzinho como sendo N mais 1, que é o primeiro caso, tá vendo? Ó, N mais 1 deu N mais 2, tá vendo? E esse aqui, como é o primeiro caso, esse N pequenininho aqui é exatamente o N mais 1, grande. Ficou ok essa primeira desigualdade? Ah, sim. Mas vamos fazer o segundo aqui, ó, para vocês verem. Pode falar, William? Parece que vai repetir o exemplo anterior, né? Vai repetir uma coisa, mas só que aí a gente vai usar outra estratégia aqui. Não vai ser uma PG agora que vai construir. Vai ser outra estratégia. Quando eu pego N como sendo N mais 2, ó, pra você ver, N mais 2 mais 2, ficou N mais 3, maior do que N mais 2. Tá vendo que essa aqui é sempre uma unidade a menos do que essa?
Isso. Só que, por transitividade, daqui, ó, o AN mais 2 é maior do que o AN mais 1, não é? Ok. Então, eu cheguei que esse aqui é maior do que esse. Tá vendo? O AN mais 3 é maior. Agora, se eu pego o N como sendo N pequeno, como sendo N grande mais 3, eu vou ter o AN mais 4 maior do que o AN mais 3. Mas o AN mais 3, por sua vez, é maior do que o AN mais 2, que por sua vez é maior do que o AN mais 1. Então, eu ganho daqui para cá também, não ganho? Isso. Então, se eu faço isso, se eu pego esse Nzinho aqui qualquer, aqui eu pulei daquele passo de fazer N mais P mais 1, né? Que eu fiz lá no anterior. Aqui eu já peguei um camarada qualquer, que eu chamei de N pequeno. Tá vendo esse N pequeno? Vocês concordam? Esse N aqui, ó. Esse N pequeno aqui é um número muito maior lá na frente do que esse N grande. Esse sinal aqui é um sinal que significa muito, muito, muito maior, entendeu? Dois sinais de maior encaixado. Esse N pequeno ele é muito maior do que esse N grande aqui, maiúsculo. Então, por transitividade, também vai ser maior do que esse AN mais 1, não vai? Porque esse aqui vai ser maior do que o anterior a ele, que vai ser maior ao anterior, até chegar nesse. Concordam? Assim sim. Então, para vocês verem, significa que esse camarada aqui é maior do que esse para todo N. Se é maior do que esse, quando vocês calculam o limite de AN, quando o N vai para mais infinito, ou seja, quando esse N aqui é grande, vocês concordam que esse limite ele tem que ser maior do que esse número? Esse número é constante, não é? Assim. Então, se esse número é constante, então significa que não tende a zero. Concorda que não tende a zero? Ou seja, ele vai parar, esse limite aqui, ele vai parar, ele pode decrescer, mas ele vai parar nesse número aqui, ó. Se ele decrescer, né? Pode ser que ele nem decresça. Ficou claro por que não tende a zero? Porque esse número aqui ele é maior do que zero, não é? Aí é uma constante, né? E é uma constante. Então, se o limite do enésimo termo não tende a zero, o que a gente aprendeu? Tranquilo? Teste da divergência. Toda série convergente, o limite do enésimo termo é zero, né? Se o limite do enésimo termo não for zero, podemos afirmar que Diverge. exatamente, diverge. Então, a N é divergente. Agora, ela igual a 1. Nesse caso aqui, ó, vamos pegar um exemplo, eu deixei feito aqui para vocês. Não, acho que aqui vai confundir mais a cabeça de vocês. Tá. Tá todo mundo vendo a tela aí, né? Aqui eu peguei a série harmônica, tá vendo? Só colocar outra cor aqui, vermelho. Eu peguei a série harmônica. A série harmônica a gente sabe que diverge, né? Tranquilo, gente? Tranquilo. Calma, Thiago, não precisa. Eu só quis justificar para poder aparecer na aula, né? Lembra do milagre? Os milagres não acontecem, tudo é provado. Mas depois, quando vocês for assistir o vídeo com mais calma, isso aqui é tranquilo de entender. Eu só quis escrever antes para poder a gente ganhar tempo, senão a gente não consegue fazer nenhuma hora. Isso aqui é para o teste da... Não, isso aqui é pro... Desculpa, gente, isso aqui é para o teste da raiz. A gente vai ver isso aqui na aula de hoje. O teste da razão, acho que a gente dá para fazer aqui. Vamos pegar a harmônica. Para o teste da raiz, apareceu um complicador a mais que eu fiz à parte. Para o teste da razão, acho que dá para a gente fazer a conta aqui ao vivo, sem perder muito tempo. Essa aqui é a harmônica. Se eu fosse utilizar o teste da razão nela, como é que ficaria? Ficaria o limite do módulo de 1 no lugar do n. Do n mais 1. Isso, dividido por 1 sobre n. Isso. Tá vendo? O AN mais 1 dividido por AN. Conserva a primeira. Aqui eu posso tirar o módulo, né? Porque todo mundo é positivo. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda.
conservei a primeira, multipliquei pelo inverso da segunda. Esse limite aqui dá quanto? Parece que dá zero. Quanto? Parece que dá zero. Dá 1, né? Ó, pra você ver, ó. N elevado a 1 aqui, N elevado a 1, né? Dá para colocar o N em evidência, então esse aqui dá 1. Dernivaldi respondeu que dá 1. Então, pra você ver, essa aqui eu sei que diverge e o limite dá 1. Agora eu vou pegar uma série P, 1 sobre N ao quadrado. Essa série P aqui converge ou diverge? Essa aí converge. Converge. Por quê? Porque o P é maior que 1, né? 2. Vamos fazer o teste da razão para ela. 1 dividido por N mais 1 ao quadrado, que é o AN mais 1, dividido por 1 sobre N ao quadrado. Também não precisa de módulo, né? Porque essas coisas é toda positiva, então vai ficar limite, conserva a primeira, multiplique pelo inverso da segunda, né? 1 sobre N ao quadrado. Esse aqui é o limite de... Eu posso escrever assim, não posso? Todo mundo elevado ao quadrado? Pode. Concorda que isso aqui vai dar 1 ao quadrado? Vai. Tá vendo que é inconclusivo por causa disso, tá vendo? O limite deu 1, o limite deu 1. Uma converge, a outra diverge. Então, quando dá Agora 1, ficou claro. quando dá 1, não pode afirmar nada, beleza? Beleza. Beleza. Então, vamos por exemplo aqui. Outro exemplo, na verdade, a gente já fez 2 exemplos aqui, vamos fazer mais um. Vamos testar a convergência dessa série aqui, ó. N elevado a N sobre N fatorial. Então, como esses termos aqui são positivos, então eu não vou nem colocar o módulo aqui. Tá vendo que aqui está sem o módulo? É desnecessário o módulo aqui. Então, vamos lá. No lugar do N, eu vou trocar por N mais 1, tá vendo? N mais 1 elevado a N mais 1, dividido por N mais 1 fatorial. Observe que sempre eu escrevo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, tá vendo? Porque o AN original é esse aqui. Então, se eu vou dividir por AN, o que vai acontecer? Eu vou trocar o N fatorial com o N elevado a N de lugar. Fica claro isso aqui para todo mundo? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, né? Beleza. O que eu fiz aqui? Potência de mesma base, tá vendo? Ó, N mais 1 é a base, então N mais 1 elevado a 1, tá vendo? Conserva a base, somos expoente, tá elevado a N mais 1, não tá? Então, N mais 1. N fatorial. Como é que eu desenvolvo N fatorial? N mais 1 vezes N fatorial. Então, aqui eu posso cancelar esse com esse. Não posso? Eu posso cancelar esse N mais 1 com esse N mais 1. O que sobrou? N mais 1 elevado a N. Isso. N mais 1 elevado a N dividido por N elevado a N, não foi? Esse aqui você pode fazer uma continha, tá vendo? Esse aqui é a mesma coisa quando você tira o mínimo, tá vendo? Quando você tira o mínimo, é a mesma coisa, tá vendo? E esse limite aqui é o limite fundamental. Né? Limite de 1 mais 1 sobre N elevado a N. Quando N tende a mais infinito, isso aqui dá E. Dá Euler, exatamente. Essa conta está, inclusive, feita aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Depois a gente passa por ela, tá bom? Ou vocês querem ver por que dá? Todo mundo concorda que dá Euler isso aqui, gente? Sim, limite fundamental. Isso. Como que a gente mostra isso? Aqui eu coloquei como é que a gente mostra isso, tá vendo? Primeiro, a gente usa essa expressão aqui, ó. A elevado a B pode ser escrito como sendo a exponencial do Ln, né? E aí, o que acontece? Esse B, ele, usando a propriedade do logaritmo, ele pode vir para cá multiplicando, né? Aqui eu peguei essa expressão aqui como sendo A elevado a B, né? Esse camarada aqui seria meu A, esse aqui seria meu B, tá vendo? A elevado a B é meu correio de E elevado a Ln de A elevado a B.
esse n pode cair para cá. Tá vendo? Isso aqui, então o limite disso aqui é igual ao limite disso. Agora, o que acontece? Essa expressão aqui, ó, ela é exatamente essa expressão aqui. Por que que é essa expressão? Porque eu posso conservar a primeira, que é o ln, e multiplicar pelo inverso da segunda, tá vendo? Quando eu multiplico pelo inverso de 1 sobre n, esse n vem para cá multiplicando. É a mesma coisa. Por que que eu fiz isso? Porque quando o n vai para mais infinito, ó, para você ver esse limite aqui embaixo. Quando o n vai para mais infinito, esse aqui tende a zero, tá vendo? Esse aqui também fica ln de 1, que é zero. 0 sobre 0 eu posso usar L'Hopital. Derivada do logaritmo é a derivada do que está aqui dentro, que é isso, né? A derivada dele, dividido por ele próprio, dividido pela derivada do que está aqui embaixo. Conserva a primeira e multiplique pelo inverso da segunda. Esse n ao quadrado cancela com esse, menos com menos dá mais. E aí sobrou quem? Sobrou 1 dividido por 1 mais 1 sobre n. Esse aqui tende a 0, isso aqui dá 1. Se isso aqui dá 1, aqui vai ficar e elevado a isso aqui, usando o teorema da função composta. Como existe o limite disso aqui e a função exponencial é contínua no 1, então vai ficar e elevado a 1, que dá e. Acredito que vocês tinham feito essa conta lá no curso de cálculo 1 já, né? Só repetir aqui para chover no molhado. Então, vale esse limite. Outra maneira de ver a divergência dessa série é, se você não perdeu algum passo, depois vocês assistem com mais tranquilidade lá, mas esse limite aqui vale e, acho que é um resultado que vocês já têm fixado já na cabeça, né? Outra forma de ver a divergência, você poderia utilizar o teste da divergência. Ah, tá. Como o limite deu maior do que 1, então, de acordo com o item B do teorema, diverge. Outra maneira, você pode pegar esse n elevado... O que é n elevado a n? É n vezes n vezes n, n vezes, não é? A multiplicação no numerador? Isso. E o denominador é n fatorial. Então, é 1 vezes 2 vezes 3, até chegar no n. Ó, n dividido por 1. N dividido por 2, N dividido por 3, até N dividido por N. Esse último aqui vale exatamente 1. Concorda? Se você escolheu esse N como sendo 100, por exemplo, esse último termo aqui vai ser 1. Vai ser 100 dividido por 100. Mas todos os demais aqui para trás, vocês concordam que vão ser maiores do que 1? Isso. Né? Vai ser 100 dividido por 1, 100 dividido por 2, 100 dividido por 3... Porque em cima o numerador sempre vai ser 100, né? E o denominador vai ser menor do que n, né? Que é o 100. Então, com certeza, isso aqui vai ser maiores, porque aqui já tem um n aqui, tá vendo? N dividido por 1, eu tenho certeza que vale n. Esse pessoal aqui, todo mundo é maior do que 1. Então, quando você pega essa coletânea aqui, ó, e multiplica por n, vocês concordam que o resultado dá maior do que n? Sim, mas ele vai decrescendo, né? Vai decrescendo, mas vai multiplicando. Imagina que fosse assim, ó, 100 vezes 50, vezes 100 sobre 3, vezes 100 sobre 4, dá 25, né? Vai multiplicando até chegar no 1. Eu estou falando que essa multiplicação toda aqui é maior do que 100. Maior ou igual, né? Se você pegar o n igual a 1, vai dar exatamente 100, né? Vai dar exatamente 100. Vai dar exatamente 1. Agora, se você pega o n maior ou igual que 2, por exemplo, já vai dar só maior mesmo. Ficou claro por que é maior do que 100? A multiplicação toda? Tranquilo. Porque esse pessoal aqui, com certeza, é um número maior do que 1. Se é um número maior do que 1, quando multiplica por 100, vai ficar maior do que 100, né? Isso. Então, se isso aqui é maior do que n, então o que acontece com o limite de AN quando n vai para mais infinito? Vai ficar maior do que o limite de n, né? E o limite de n, quando n vai para mais infinito, a gente sabe que é mais infinito. Ou seja, com certeza isso aqui não vai tender a zero. E se não tende a zero, Diverge. diverge.
Tranquilo? Podemos ir para o último teste? Eu acho que tem o último teste, tem um rearranjo. A aula de hoje vai ficar um pouquinho maior do que o que eu previa. Teste da raiz. O que é o teste da raiz? Isso aqui vai ser recomendado quando aparecer uma série de forma que vai ter, por exemplo, potências A de forma de N. avaliar o L é a mesma. A maneira de avaliar o L é a mesma. Então, aqui a gente vai ganhar algum tempo. E eu não fiz a demonstração desse aqui também, para não perder muito tempo. A demonstração ela é bem parecida, usando a definição formal. Então, quando tiver séries desse formato aqui, ó, então é interessante eu calcular esse limite aqui, ó. Por quê? Quando eu calculo a raiz enésima de uma coisa desse jeito, esse N aqui vai cancelar com esse, não vai? E aí vai sobrar uma expressão mais simples. Então, igual o Gustavo tinha falado, a maneira de a gente olhar ele é igual. Se o L for menor do que 1, vai convergir. Significa se o L tiver entre 0 e 1, vai convergir. Se o L for maior do que 1 ou mais infinito, vai divergir. E, novamente, se o L for igual a 1, aí nós temos a mesma encrenca da razão. Não dá para concluir nada. Então, o que acontece? Aqui agora eu fiz o exemplo para vocês para mostrar o da raiz, tá vendo? Quer ver o da raiz aqui, ó? Ó, aqui está a série harmônica, tá vendo? Aqui está a série harmônica. Para calcular, como a série harmônica é positiva, então aqui não precisa do módulo, né? Aqui eu tenho que calcular a raiz enésima do módulo de AN. Aí, o que aconteceu? Apareceu esse limite aqui, ó. Vocês lembravam quanto que vale esse limite? Já não. Não, né? Esse limite ele não é fácil, na verdade, né? Esse limite ele vale 1. Ele não é tão óbvio, não. Por que esse limite vale 1? Então, por isso que eu quis mostrar para vocês por que isso aqui vai dar 1, né? Que aqui ficou 1 dividido por esse limite. Por que o resultado vai dar 1 sobre 1 e vale 1, né? Então, como que eu mostro que esse limite vale 1? Para isso, eu preciso de uma desigualdade chamada desigualdade de Bernoulli. A desigualdade de Bernoulli, para ser justo com vocês, ela é mais conhecida só essa parte aqui, ó. Ela é demonstrada por indução. É uma das poucas induções que envolve números reais, tá vendo? Esse x que aparece aqui, ele é um número real, maior ou igual que menos 1, para essa parte aqui ser positiva, né? Se o x é maior ou igual que menos 1, essa parte aqui fica maior ou igual que 0. O n, ele é natural, tá vendo esse n que aparece aqui, esse n que aparece aqui, ele é natural. Só que essa parte aqui, ela consegue mostrar esse limite aqui, ó. Depois, se vocês tiverem curiosidade, se isso aqui for uma constante, se o a for uma constante, esse limite aqui também vale 1. A maior que 0, uma constante. Agora, quando eu coloco variável tanto aqui no índice quanto aqui dentro da raiz, aí eu preciso dessa outra parte aqui da desigualdade de Bernoulli. Então, essa desigualdade de Bernoulli ela é mostrada por indução. Esse aqui é um x ao quadrado. Ela vai aumentando os termos. Na verdade, esse pessoal que aparece aqui é combinação de n. Isso aqui é combinação de n tomado 1 a 1, esse aqui 0 a 0, e aqui 2 a 2, depois vem combinação de n tomado 3 a 3, que multiplica o x ao cubo, e assim vai, né? Mas o que a gente precisa é só dessa parte quadrada. Por quê? Olha o que acontece com a raiz enésima de n. O primeiro termo aqui é como se fosse n elevado a 1 sobre n, né? Isso aqui é a mesma coisa. Então, quando n vale 1, vocês concordam que o primeiro termo é 1, né? Quando n vale 1? Ah, sim. Com Porque referência ao limite. 1 elevado a 1 é 1, né? O próximo termo, 2 elevado a meio, depois 3 elevado a... Ó, se vocês pegar uma calculadora, calcular alguns termos para vocês verem aqui. Raiz de 2, 2 elevado a meio, raiz de 2. Opa. Esse aqui deu 1,41, tá vendo? O próximo é raiz cúbica de 3. Então, raiz cúbica de 3. Raiz cúbica. Acho que aqui consegue fazer raiz cúbica. Esse aqui, ó. 1,44. Viu que diminuiu? Diminuiu não, aumentou um pouquinho, né? O próximo, raiz quarta de 4.
ou 4 elevado a 1/4. 1,41. Tá vendo que ela deu uma subidinha para 44, depois voltou para 1,41? Vamos ver o próximo aqui, raiz quinta. Vamos pegar um grande, não? Vamos pegar raiz centésima de 100, para ver o que acontece. Ó, 100 elevado a 1 sobre 100. Olha o que aconteceu, 1,04. Parece que essa correia está convergindo para 1, não dá? Vamos pegar um número maior ainda, vamos pegar 1000. Lógico que isso aqui não prova nada, né? 1000 elevado a parênteses 1, o caso quando n for 1000, dividido por 1000. Ó, 1,0069. Tá vendo que isso aqui está convergindo para 1? Como é que você mostra isso? Eu falei que essa raiz enésima de n é 1 mais alguém, tá vendo? Ou seja, tem 1 aqui, e aqui vai estar o AN. Quem que é esse AN? É uma sequência. Ele vai primeiro, por exemplo, o primeiro termo aqui, quando o n for 1, ele é 1 mais 0, depois o raiz de 2 é 1 mais A2. Quem que é esse A2 aqui? Ó? É o que falta para completar a raiz de 2. Eu acho que é 1,41, 42, então 0,41, 42, e assim vai. Quem que é o A3? É quem que falta para completar a raiz cúbica de 3. É 1 mais alguém. E aí, isso aqui possivelmente vai fazer uma sequência decrescente para cá, tá vendo? Aí o objetivo é mostrar que esses AN, quando n tende a mais infinito, é 0. Então, se eu mostrar que essa AN aqui, quando n tende a infinito, dá 0, então significa que o limite disso aqui vai dar 1 mais 0, que é 1. Entendeu a ideia aí? Mais ou menos. Agora, como é que a gente mostra aqui embaixo? Ó? O que eu peguei? Eu peguei o n. O que é o n? Eu tenho essa expressão aqui, ó. Cadê? Essa aqui, ó. Se eu elevar a n dos dois lados, vocês concordam que desse lado esquerdo vai ficar só o n? Aqui, ó. Elevei a n dos dois lados, tá vendo? 1 mais a n, elevei a n, tá vendo? Tranquilo, gente? Elevei a n dos dois lados, nessa expressão aqui, ó. Tranquilo. Corta o índice com... Corta o índice, ficou só o n, e desse lado aqui ficou tal. Aí observa essa parte aqui, ó. Essa parte aqui não está exatamente igual à desigualdade de Bernoulli, só que ao invés do x, eu tenho a n no lugar? Sim, sim. Então, isso aqui, ó, no lugar do x, tá vendo onde é que aparece o x aqui em Bernoulli? Eu vou trocar por quem? Por AN, concorda? Sim. Aí, o que eu ganhei? Eu ganhei que esse n aqui, ele é maior do que esses dois termos aqui. Dois não, 3 termos, né? Tá vendo que eu tenho 3 números aqui somados? Tem o 1, tem esse e tem esse. Tem 3 termos somados, não tem? O n é maior do que a soma desses 3 termos. Se o n é maior do que a soma desses 3 termos, se eu retirar esses 2 termos aqui da jogada, vocês concordam que o n continua sendo maior? Sim ou não? Repetindo, o n ele é maior do que a soma desses 3 termos. É como se você tivesse aqui, ó, n maior do que 1, mais 2, mais 3. Vocês concordam que o n ele é maior do que só 3? Sim, sim. Entendeu? Eu tirei esses 2 camaradas aqui da jogada, ó. Reescrevi só o último, tá vendo? E por que eu estou fazendo isso? Porque se o n for maior ou igual que 2, eu posso utilizar o quê? Eu posso multiplicar pelo inverso dessa parte aqui, ó, dos dois lados, ó. Lembrando que isso aqui é maior ou igual que 0, né? Isso aqui são números positivos, logicamente isso aqui é maior ou igual que 0. Então, se eu multiplico isso aqui por 2, dividido por n, que multiplica n menos 1, vocês concordam que essa parte aqui vai cortar com essa? Sim, sim. É o inverso, não é?
Então, se eu multiplicar... Davi aqui querendo me explicar uma coisa, o que foi, né? Não, não tem como parar, não, eu tô dando aula, meu filho. Então, senta lá, espera. Então, é para vocês verem. Se eu multiplico por o inverso disso aqui, ó, eu tenho n que multiplica n menos 1 sobre 2. Então, se eu multiplico por o inverso dele, 2 dividido por n que multiplica n menos 1. Essa parte aqui vai cancelar com essa, não vai? Sim. Desse lado aqui eu multipliquei por 0, vai ficar 0, não vai? Multipliquei os três termos, né? Não pode multiplicar num só, não. Multipliquei os 3 termos pela mesma coisa. 2 dividido por n, que multiplica n menos 1. Então, multipliquei por 0, continuou 0. Multipliquei esse aqui por... Aqui eu só reescrevi essa mesma desigualdade, só invertendo, né, a ordem. Aqui, ó, multipliquei por 0, ficou 0. Multipliquei por essa. Tá vendo que esse termo aqui cortou com esse, tá vendo? Ficou só o an ao quadrado. E multipliquei pelo n, tá vendo? Eu multipliquei por 2, que multiplica n menos 1. Como eu já tinha um n aqui, não tinha? Então ele apareceu aqui, tá vendo? Agora aqui eu utilizo o teorema do confronto para terminar. Esse TC que aparece aqui é o teorema do confronto. Essa aqui tende a 0, essa aqui também tende a 0, concorda que essa aqui também tende a 0? Porque aqui no numerador eu tenho n, no denominador eu tenho n ao quadrado, tá vendo? N ao quadrado menos n aqui no denominador, gente? Sim, sim. Então, se isso aqui tende a 0, isso aqui tende a 0, então significa que o an ao quadrado tende a 0. Se o an ao quadrado tende a 0, é porque o an tende a 0. E se o an tende a 0, então significa que isso aqui é verdade, tá vendo? Então, realmente, essa parte aqui ela é mais complicada um pouquinho. Por quê? Porque eu preciso justificar para vocês que esse limite da raiz enésima de n vale 1. E se esse limite da raiz enésima vale 1, então significa que a série harmônica também, pelo teste da raiz, também vale 1. Agora, eu pego a série P, tá vendo? A mesma coisa que eu fiz lá. Calculo a raiz enésima de 1 sobre n ao quadrado. Vocês concordam que a raiz enésima de n ao quadrado eu posso escrever dessa maneira aqui? N vezes n aqui, ó, n ao quadrado, usando propriedade de raiz? Sim, sim, ok. Beleza. Como esse limite aqui vale 1, a gente acabou de mostrar na primeira parte, esse aqui também vale 1, então vai ficar 1 vezes 1. Então o resultado vai dar 1. Então, inconclusivo também. Então, se o teste da razão falhar, geralmente o teste da raiz também vai falhar. É o que está falando nessa observação aqui, tá vendo? E se os dois falham, a única maneira que eu vejo aqui é vocês utilizarem comparação. Ou, se for série de termos positivos, utilizar o teste da integral. Vai depender. Quanto... Oi? Oi? Tanto a comparação simples quanto a limite? Também. Comparação por limite também. Quando o teste da razão então e da raiz... você deu a dica, recomenda aí? Oi? Beleza. Se Entendi agora. Se o teste da razão e da raiz falhar, eu aconselho comparação. E para terminarmos, okay, temos outro exemplo aqui do teste onde aparece o teste da raiz, tá vendo? Eu tenho a expressão dessa maneira aqui, ó. Então, esse é meu AN. Então, quando você extrai a raiz enésima dele, esse N aqui vai cancelar, tá vendo? E se esse N cancela, vai ficar simplesmente essa expressão aqui. Calculando esse limite aqui, ó, quando o N vai para mais infinito, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para 0, então sobrou 2/3. Como é menor do que 1, converge. Beleza? Eu sei que passou 2 minutos do horário, mas o que acontece? A gente tem uma parte final aqui falando a respeito... Pegou, Davi? Essa parte final é curiosa. Essa parte final ela é interessantíssima, porque a gente vai falar a respeito de rearranjos. Por quê? A gente vai voltar numa discussão que a gente teve na aula gravada, a gente teve assim, vocês assistindo, né? Na aula gravada, na aula 11, a gente falou de séries condicionalmente convergentes.
Então, uma série, se ela for absolutamente convergente, logicamente que ela vai ser convergente. Mas ela pode ser que ela converge sem um módulo, mas quando você coloca o módulo, ela diverge. Espero que todo mundo tenha assistido lá. Então, esse tipo de série, ela é chamada de série condicionalmente convergente. Então, o que acontece? Se você mudar a ordem da soma em uma série que for absolutamente convergente, ela vai ser convergente, a soma ela não vai alterar de forma alguma. Agora, um fato curioso é que se você fizer isso em uma série que for condicionalmente convergente, isso que eu estou falando para vocês está escrito no texto aí, depois vocês podem ler com mais calma. Se você fizer isso para uma série condicionalmente convergente, ou seja, trocar a ordem, tá vendo que eu não somei A1, seguido de A2, seguido de A3, eu troquei, coloquei um 89 aqui, um 10, um 3, isso aqui é só para exemplificar que vocês podem estar colocando na ordem que vocês quiserem. Então, isso pode realmente alterar o valor da soma. Então, se a soma for finita, logicamente não tem como você, a ordem das parcelas não vai alterar a soma. Mas se for infinito, sim. Vai lá, filho, vai. Ó, vocês conhecem esse jogo aqui? Discord, o nome dele, né? Discord? Você É. tá escrito Uno aqui, né? Não, mas joga isso com os amigos aí pra você ver. Davi tá aqui, eu fui ensinar ele a jogar esse negócio, agora não deixa ele em paz, não. Querendo que jogue esse negócio. Depois que eu terminar a aula, eu vou, filho. Então dá licença agora, fica no sofá. Tá esperando, mas fica lá no sofá, vai. Vocês riem, né? De jeito. Então, gente, voltando aqui para séries condicionalmente convergentes, se você rearranjar mais 4, esse mais 4 é tenebroso, né? Torcer para que a outra pessoa não tenha um mais 4 também, né? Senão vira mais 8 para você e aí vai. Aí o que acontece? Se a série ela for condicionalmente convergente, se você trocar a ordem, o resultado da soma, Luiz falando misericórdia ali, o resultado da soma pode ser diferente. Aqui, vamos ressuscitar o nosso saudoso exercício 36, que o William não gostou muito dele, né? No finalzinho da sessão 11.5. Então, o exercício 11.6 falava o seguinte, se você pegar a série harmônica alternada, mostrou que essa soma aqui, ela vale exatamente ln de 2. Beleza? Então, o que está escrito aqui, tá vendo? É exatamente o ln de 2. Então, o que acontece? Eu vou pegar essa série, vou multiplicar ela por meio. Quando eu multiplico ela por meio, então eu vou multiplicar todo mundo aqui por meio, né? Multipliquei por meio, vou distribuir esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, vou multiplicar todo mundo. Inclusive desse lado aqui, ó. Se eu multipliquei desse lado aqui ficou metade do ln. Silêncio. Você não está ficando quieto, você prometeu que ia ficar quieto. Então, aqui vai ficar metade do ln de 2. Tá vendo? Multipliquei meio por 1, deu meio. Meio vezes menos meio deu menos 1/4. Meio vezes 1/3 deu 1/6 positivo. Oi? Isso, no primeiro passo aí, não deve mas não, isso por enquanto não alterei a ordem, não. Só multipliquei por meio dos dois lados. Mas o resultado vai ser alterado. O resultado ficou alterado. Eu multipliquei isso aqui por meio. O original é assim, né? O original é assim. Sim, mas multiplicar por meio, a ideia é não alterar o resultado. Sim, mas depois eu vou mostrar para vocês que a série que eu vou obter, ela é equivalente à série original, sem alterar o resultado, só realocando de lugar. E ela continua alternada? Ela, no caso lá, ela não vai ser alternado no sentido que a gente conhece, né? Um positivo e um negativo, mas pode ser que tenha 2 positivos, 2 negativos, ou 2 positivos e um seguido de um negativo.
Ou seja, os sinais de negativos, eles não vão desaparecer milagrosamente, porque esse meio aqui ele é negativo, esse 1/4 ele é negativo, esse 1/6 ele é negativo, esse 1/8 também. Eles têm que estar na soma original, com o seu respectivo sinal. Então, o que eu fiz aqui? Multipliquei por meio dos dois lados, obtive essa nova soma aqui, tá vendo? Essa nova soma aqui, ela não é igual, a priori, a essa aqui. Eu multipliquei por meio, eu modifiquei ela. Por isso que o resultado dá meio vezes o ln de 2. Agora, o que eu fiz aqui a partir de agora? Eu peguei essa expressão aqui e incluí zeros entre os números. Vocês concordam que quando inclui zero, o valor da soma vai continuar dando meio ln de 2, não vai? Vai. Vai, né? Porque zero não vai alterar nada. Então, coloquei zeros, tá vendo? Coloquei um zero aqui antes do meio, depois coloquei o zero aqui entre um meio e 1/4. Observe que 1/4, ele preserva o sinal dele, tá vendo? Eu não posso modificar. Coloquei um zero entre menos 1/4 e 1/6. 1/6 preserva o sinal de positivo dele. Coloquei um zero entre 1/6 e menos 1/8, tá vendo? O menos 1/8 preserva o sinal dele, e assim vai. Só incluir zeros entre os números dessa série aqui, que vale meio vezes ln de 2. Agora, o que eu vou fazer? Uma coisa curiosa que eu vou fazer. Eu vou somar as duas. Ó, eu vou somar essa série aqui com essa. Vocês concordam que quando eu somar o ln de meio mais a metade do ln de meio, esse lado aqui vai dar 3 meios, não vai? De meio, ln de 2, desculpa, ln de 2. Quando você soma ln de 2 com metade do ln de 2, o resultado vai ser 1,5 do ln de 2, não vai? Agora, vamos somar a parte esquerda, que é a parte mais complicada, talvez, né? Dessa com essa. Então, eu vou somar termo a termo. Então, eu vou somar primeiro o 1 com 0, o resultado vai dar quanto? 1, né? Menos meio com meio, concorda que corta? Vamos lá. 1/3 com 0, o resultado vai dar quanto? Vai dar 1/3, não vai? Sim ou não, gente? Estou no terceiro termo, tá vendo? Vou somar o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro, o quarto com o quarto. Beleza? Entendi. Então vamos lá. Entendi 1/3 com 0 deu 0. Agora, menos 1/4, o quarto termo agora. Menos 1/4 com menos 1/4 vai dar o quê? Menos 2/4. Só que menos 2/4 é a mesma coisa de menos meio, não é? Simplificando? Beleza. 1/5. Vou somar com quem? Com 0, não é? Então, 1/5. O próximo, menos 1/6 com mais 1/6. Vai cortar, não vai? 1/7 com mais 0 vai dar 1/7. Menos 1/8 com menos 1/8 vai dar menos 2/8. Menos 2/8, simplificando, vai dar menos 1/4. Viu a ideia aí que está acontecendo? Ó, meio, 1/3, menos meio, 1/5, 1/7. Até aqui a gente somou, termo a termo, tá vendo? O que está acontecendo? Ó, pra você ver, aqui é como se fosse 1 sobre 1, aqui eu peguei os ímpares 1 e 3, depois eu coloquei um par. Depois eu coloquei os ímpares 5 e 7, depois eu coloquei o próximo par, negativo. Depois eu coloquei os ímpares 9 e 11, depois eu coloco o próximo par, que é 6, negativo. Conseguiu ver a lógica aqui da soma? Vocês concordam que essa soma aqui, ela é exatamente igual à original aqui em cima? Só que a diferença é que eu estou pegando o quê? Eu estou pegando esse mais esse primeiro, depois eu estou colocando esse. Depois eu estou pegando 1/5 e 1/7, e depois eu estou colocando menos 1/4.
Tá vendo que agora só mudou a ordem? Se eu mudei a ordem e o resultado está dando 1,5 do ln de 2. Então, aqui, ó, pra você ver, eu escrevi a mesma série dando esse valor e escrevi, tá vendo? Aqui é só um exemplo para mostrar para vocês que é possível escrever dando ln de 2 e é possível escrever dando 1,5 vezes ln de 2, a mesma série. Interessante ou não? Peraí, o resultado não alterou. O resultado não alterou? Vamos fazer aqui na calculadora para você ver, ó. Usando propriedade de logaritmos. Quanto que vale 1,5 vezes 2 ln? 1,0397. 1,0397. E quanto que vale ln de 2? 0,6931. Eu pensei assim, pela propriedade de logaritmos, eu posso pegar esse 3 sobre 2 e colocar em cima do logaritmando. Pode. Aí, então ficaria logaritmo natural da raiz quadrada de 2 elevado a 3. Isso aqui, né? Podemos fazer a conta aqui para você ver. Ó. Parece que 2 elevado a 3. 8, raiz de 8. Raiz de 8 dá... Raiz quadrada de 8 dá isso aqui, né? Calcula o ln. 1,0397. Raiz cúbica na cabeça. Não tem como, Gustavo. Sabe por quê? A única coisa que isso aqui dá igual é se esse camarada aqui fosse igual a 1. A única coisa isso aqui só vai ser igual quando isso aqui for igual a 1. 1,5 é diferente de 1. Se 1,5 é diferente de 1, então já era. É diferente. Ok? Mais espantoso que isso, logicamente... Eu estava com raiz cúbica na cabeça. Beleza. Então, mais espantoso que isso foi o que Riemann mostrou. Demonstrou, na verdade, né? Aqui eu dei um exemplo em que poderia... Esse aqui é o valor original, escrito sem alternar os termos, e esse aqui é um valor modificando dessa maneira aqui, né? Dessa maneira que está aqui, modificando dessa maneira. O que Riemann mostrou é que se você quisesse que essa soma aqui valesse, sei lá, 101,34, é possível você fazer um rearranjo de forma a obter esse número. Ah, não, eu quero que essa soma dê 3.452.432,5. É possível você arranjar de forma a obter esse número. Qualquer R, tá vendo? Isso é espantoso, na verdade, né? Silêncio. Isso é espantoso, vocês não acham? É interessante. Beleza, então, gente. Por hoje é isso. Passamos 16 minutos do tempo. Muito doideira, Isabela. Isabela falando doideira. Realmente. Ô, professor, depois, se for possível, dar só um toque a mais com relação a absolutamente divergente, e a situação quando a série está em módulo, que ele diverge, e depois ele converge, e depois você fala que ele é absolutamente convergente. É só dar um toque depois. Você ficou com dúvida na aula? Nesta não, mas na outra. Na 11? Sim. Para conduzir melhor, você poderia ir exatamente no minuto que você ficou com dúvida e deixa um comentário lá, que aí você me norteia exatamente o que você precisa saber, ou alguma questão do livro que você não entendeu, igual o Dernivaldo tinha falado a respeito da questão, não me lembro de cabeça aqui, eu acho que foi a 14 a 32, eu acho.
eu vou fazer depois, que quando vocês norteiam e falam quais as que você teve dificuldade, é melhor para mim poder estar te respondendo do que refazer uma determinada parte, talvez nem é o que você está precisando. Ok, eu vou fazer isso, vou rever a matéria e Aí deixa... você me coloca exatamente no minuto e no segundo. Tranquilo, tranquilo. Que aí você me situaliza, você me coloca a par onde que você ficou com dúvida, que aí eu posso reexplicar aquela parte novamente. Perfeito, perfeito. Gustavo, tinha levantado a mão? Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, quer dizer que desde que a série seja condicionalmente convergente, eu posso obter qualquer número real se eu fizer uma transformação nela? Se você rearranjar, é possível você conseguir um rearranjo de forma a obter qualquer número real. Exatamente. Beleza. Mudando a ordem. Não vou te falar que isso aí é simples de fazer, mas o que Rima mostrou foi isso, que é possível você conseguir um rearranjo, está escrito aqui, né? A série, se ela for condicionalmente convergente e R for qualquer número real, então por isso que eu dei esses valores extravagantes aqui para vocês, então existe um rearranjo de forma que a soma é igual a esse número aqui que eu coloquei, né? Ou qualquer um que você queira. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então, gente, fiquem com Deus. Aí, mais à noite, eu disponibilizo essa aula. Marcos, tem mais? Essa aula, acho que eu não vou colocar exercício no final dela, não, porque senão vai ficar longe demais, né? Yuri, Laura, Tatiele, Aloísio, valeu, Denival, tem mais? Juan Pablo. Não coloca não, mas linka lá no seu canal uma Tá, questão. beleza. Eu posso dar sugestão de exercícios, tá ok. Não, é só colocar lá no cardzinho que a gente clica. Bom, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que estarei respondendo na medida do possível. Aproveite-se para se inscrever no canal, ative as notificações, porque toda segunda, toda quinta teremos aula nova no canal. Antes, tem os links que apareceram aí nos cards, são exercícios referentes a essa aula. Até mais.